Bom dia aos que já estão aqui na nossa live. Estamos já com 20 pessoas. Ainda falta um número razoável, né? Ainda mais que depois que eu descobri qual é o número real da turma, quando da avaliação da semana passada. Mas eu sei que está havendo uma média boa de presença de vocês na sala e eu fico muito feliz com isso, né? A minha gratidão, né? Bom dia, Vinícius. Bom dia, Jane, Daniela. Bom dia a todos vocês. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom para vocês? Ou está baixo? Está bom. Ótimo, ótimo. Bom, hoje está. Então, que bom. Perfeito. Bom, primeiramente, eu gostaria de divulgar mais uma vez o meu canal de YouTube, que ainda é um canal onde só estou colocando ali as aulas online que estão sendo gravadas, né? Então, vocês encontram ali as aulas que o Patrick bota também no grupo da sala e eu tento replicá-las no YouTube, né? Já conseguimos fazer isso com algumas aulas. Agradeço ao Patrick aqui por todo o apoio. Tem algumas aulas minhas de outras matérias relacionadas a direito civil, direito internacional e direito do consumidor, que são as disciplinas que eu ministro tanto aqui na São Judas, como na PUC de São Paulo, como na Campos Sales, né? Então, vocês puderem dar uma acessada lá e eventualmente dar uma curtida, eu fico agradecido, né? É uma coisa sempre bacana ter o feedback de vocês. Lá vocês vão encontrar, então, aulas tanto de direito civil, como de direito do consumidor, como de direito internacional. Esse semestre, o direito internacional que eu estou ministrando na PUC é o direito internacional privado, tá? Então, fica à disposição de vocês. E o outro aviso diz respeito ao lançamento de notas de vocês. O lançamento de notas de vocês, eu estou tendo algumas dificuldades, mas eu vou fazer. O Ricardo até colocou aqui o link. Esse link é o link do meu canal, Ricardo? Talvez até seja, porque eu realmente eu nem sei qual que é o link, porque esses endereços são enormes, né? Acho que ninguém grava isso, né? Mas é muito útil, né? Obrigado, viu, Ricardo? Eu sou um professor 30 anos presencial, né? E como professor presencial, eu não tenho o hábito de trabalhar muito em plataformas virtuais. Talvez agora, estou até pensando em fazer aqueles vídeos de curta duração para ter realmente um canal mais ativo e até um pouco mais divulgado no YouTube. Depois disso, a gente acaba aprendendo a fazer algumas coisas e talvez eu comece a fazer assim pequenas mensagens que são de interesse, às vezes, para quem está estudando para o exame de ordem, para o concurso público, sobre os temas de direito, né? Dentro da minha área. Estou pensando realmente se faço isso ou não. Seriam vídeos de 3 minutos, alguma coisa assim, né? E aí o canal se perpetuaria, porque logo, logo acaba o isolamento, eu volto a dar as minhas aulas presenciais, né? E aí eu não gostaria que todo esse esforço também só ficasse limitado ao isolamento. Então, estou pensando seriamente em fazer isso. Vamos ver se isso dá certo. Mas por que eu estou me referindo a essa questão de manejo nas plataformas? Justamente porque eu ainda não lancei as notas de vocês, diante do fato de que eu estou recebendo nos meus e-mails com relação àqueles que não conseguiram fazer a prova no Google Forms e também com relação àquelas turmas que não fazem provas no Google Forms, trabalhos e relatórios de atividades de um total de 11 turmas. Atualmente eu estou com 11 turmas, estou com 5 turmas aqui na São Judas, estou com 3 turmas na PUC, uma de Internacional e 2 de Consumidor, e estou com 3 turmas na Campos Sales, né? Então, como vocês podem perceber, é uma quantidade muito grande. Isso acabou dificultando um pouco, porque muitas vezes os alunos, ao mandarem a atividade, não identificam o que é a atividade, não identificam qual é a faculdade de origem no e-mail.
e aí eu sou obrigado a abrir cada trabalho, antes mesmo de analisar o trabalho, para poder separar o que é de uma turma, o que é de outra turma, tá? Então, eu peço só um pouquinho mais de paciência de vocês. Creio eu que em breve, rapidamente, vocês terão as notas lançadas, tá bom? Bom, com relação às atividades e com relação àquilo que a gente já havia falado antes das provas, eu já havia entrado na discussão do sistema de responsabilidade civil e a gente estava conversando sobre a responsabilidade subjetiva. E eu comecei falando sobre o artigo 186, o do ato ilícito, oportunidade em que falei sobre a responsabilidade extracontratual, que mais propriamente no Código Civil atual seria interessante falar em responsabilidade extranegocial, né? Porque o Código Civil adota a teoria do negócio jurídico, que é mais ampla do que o contrato, porque há outros negócios jurídicos que não são contrato. E essa teoria também tem o nome de responsabilidade aquiliana, conforme eu lembrei para vocês, por causa do surgimento da Lex Aquilia de Damno, em 286 a.C. E eu mencionei para vocês que essa teoria toda trabalha com a ideia de culpa, que antes disso não existia a ideia de culpa no direito antigo. E essa responsabilidade aquiliana, ela trabalha, então, justamente com aquilo que está definido no artigo 186 do Código Civil. Aquele que, por ação ou omissão, comete dano, ainda que exclusivamente moral, agindo com imprudência ou negligência, comete ato ilícito. E mencionei para vocês também, no nosso último encontro, sobre a equiparação que o artigo 187 do Código Civil dá à figura do abuso de direito, ao considerar essa figura como ato ilícito também. O Código Civil fala que aquele que exerce moderadamente um direito, causando prejuízo a outra pessoa, responde por isso e comete ato ilícito. Isto é abuso de direito, né? Foi isso, basicamente, o que a gente conversou no nosso último encontro. Então, eu gostaria de saber se, com relação ao nosso último encontro, vocês teriam alguma questão ou alguma pergunta a se fazer, algum comentário, ou se eu posso seguir, então, com a matéria a partir daí. Professor, bom dia. Bom dia, Ale, tudo bem? Bom, o que eu tenho anotado aqui é que o senhor não tinha parado, o senhor tinha comentado rapidamente sobre a responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual do 186, comentou Isso. sobre a civil objetiva do 927 e parou Isso. na transgressão voluntária. O senhor parou aí? E parei aonde? Transgressão voluntária. Ah, sim, exato. Foi justamente o que eu dei, exatamente. Mas o abuso de direito eu havia falado também alguma coisinha, não havia, Lê? Acredito que não, professor, porque eu normalmente anoto tudo e não tem nada anotado. Ah, então não tem problema. Eu falo sobre o abuso de direito sem problema nenhum. Tá bem. Bom, e há alguma outra pergunta? Então, já que o Ale me sintonizou melhor exatamente onde eu parei com vocês na matéria, sobre a matéria anterior, ou posso seguir com a matéria? Eu que agradeço. Então, vamos começar, tá? Bom, aqueles que eventualmente estiverem acompanhando pelo meu curso, eu estou no capítulo 37, né? Mas eu não estou ainda totalmente nele. Eu estou com o pé no 37, com o pé no capítulo 34. 34 não, perdoe-me, 35. E eu explico por que isso. Porque dar aula é diferente de você escrever um livro, né? Por mais que você queira indicar aquele livro como um livro a ser pesquisado, a ser procurado, na aula surgem novos raciocínios, surgem construções novas e uma maneira diferente um pouco de se colocar aquilo que se está falando na escrita, né? Então, aqueles que estão acompanhando eventualmente pelo meu manual, acredito que não é a maioria, até mesmo porque vocês já tinham outros cursos de direito civil adotados
e a São Judas já chegou a adotar uma época o meu manual com bibliografia básica, atualmente está com bibliografia complementar, poderão se valer de outro autor sem problema nenhum. Basta procurar o tema, né, e verificar se há diferenças, porque, ao contrário do que muita gente imagina, cada autor de direito civil tem, sim, diferenças, e algumas diferenças grandes, não pequenas, né, para acompanhar a aula, tá bom? Bom, hoje nós vamos, então, continuar a matéria falando sobre essa questão da responsabilidade subjetiva, lembrando o seguinte, como o Ale comentou, eu parei então na transgressão voluntária. A ideia de responsabilidade subjetiva, ela é uma ideia que vem então da Lex Aquilia de Dâmino, e vem, em princípio, sobre um aspecto de uma responsabilidade extranegocial, que é o que diz o artigo 186 do Código Civil, que eu acabei de mencionar há poucos minutos, né? Aquele que, por ação ou omissão, agindo com imprudência ou negligência, causar dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A grande novidade do Código Civil de 2002 com relação à definição de ato ilícito é a inclusão do dano moral expressamente nessa definição de ato ilícito. Mas o ato ilícito do artigo 186, ele trabalha com uma ideia de ato ilícito pela conduta, que foi o que nós estávamos falando, é onde nós paramos no nosso último encontro, pelas anotações que o Ale passou. Essa conduta, ela será uma conduta voluntária para se causar um resultado danoso à vítima, ou será uma conduta involuntária para se causar o dano à vítima. Quando falamos em conduta voluntária, estamos falando daquilo que em direito civil é identificado como culpa lata, que é aquilo que em direito penal é chamado de dolo, né? O direito civil trabalha com a figura do dolo, vocês sabem disso, e o dolo, inclusive, ele é tratado como um dos vícios de consentimento em um negócio jurídico. Vocês viram isso no segundo semestre, eu suponho, aqui do curso, quando vocês estudaram a teoria do negócio jurídico, estudaram os vícios de consentimento, o erro, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo. Bom, com relação ao dolo, então o dolo ele é, na verdade, aquela culpa que seria considerada a culpa de maior grau dentro da escala. Se fôssemos fazer uma escala, começaríamos com uma culpa levíssima e terminaríamos com a culpa gravíssima, né? Culpa levíssima, culpa leve, culpa moderada, culpa grave, culpa gravíssima. Essa escala não é uma criação minha, mas eu estou aqui exemplificando para vocês entenderem. Eu até falo um pouquinho sobre ela no capítulo 34 do meu curso, quando falo sobre a culpa levíssima, a culpa leve e a culpa lata. Qual que é a ideia da culpa lata? É o dolo, da maneira que vocês aprenderam no direito penal. Então, é a intenção de causar o dano. Isso vocês tiveram em teoria geral do crime. A teoria do negócio jurídico mudou esse entendimento, porque a teoria do negócio jurídico trabalha com um conceito de dolo mais ligado à boa-fé objetiva, justamente porque o nosso Código Civil mudou a própria teoria de negócio jurídico que existia antes, a partir da teoria do contrato e não do negócio jurídico no direito brasileiro. No nosso Código Civil de 16 trabalha com uma teoria que se chama teoria da responsabilidade. Já o Código de 2002 trabalha com a teoria da confiança para explicar o que é negócio jurídico. Se vocês quiserem, quem gosta de direito civil, se quiser se dedicar um pouco ao estudo desse tema, verificar o que é essa teoria da confiança para explicar o que é um negócio jurídico, dê uma olhadinha. Eu tenho um livro específico sobre isso que chama Confiança Contratual. É um livro que eu escrevi há alguns anos atrás, é da editora Atlas. Eu vou escrever aqui o nome do livro,
Mas eu falo alguma coisinha sobre isso também no próprio curso, no terceiro volume. Então, confiança contratual, da editora Atlas, onde eu distingo a teoria da confiança, que é a teoria que atualmente explica o negócio jurídico, do princípio da confiança contratual, que é um princípio informativo do contrato, intimamente relacionado com o princípio da boa-fé objetiva. Bom, a questão toda é a seguinte: a ideia de dolo do 186, ela existe, muito embora não esteja ali presente a palavra dolo. O que o código se preocupa é com a existência da culpa. Eu preciso, então, ter culpa. Para o Código Civil, ao contrário do Código Penal, não é indispensável o dolo. O que eu preciso ter é a culpa. E aí há um princípio que vem do direito romano, que o Código Civil mantém, é que a culpa, ainda que levíssima, acarreta responsabilidade. Então, dentro desse conceito de ato ilícito do Código Civil, pouco importa se a culpa é levíssima, se a culpa é leve, aí estaremos falando propriamente da imprudência, da negligência, e vocês podem colocar a imperícia dentro do jogo, embora não esteja expressa no 186, porque é tradicional da história do direito civil considerar a imperícia uma categoria de imprudência, tá bom? E a culpa lata, que é o dolo. Então, para o direito civil, o ato ilícito pela conduta, que é o chamado ato ilícito de responsabilidade subjetiva, porque é ato ilícito pela conduta, é o ato ilícito do artigo 186, que é um artigo que trabalha com a responsabilidade extracontratual, como dizem os manuais e cursos de maneira geral. O ideal, o mais apropriado, é que, a partir do instante que o Código de 2002 adota não apenas a teoria do contrato, mas também a teoria do negócio jurídico, que se fale em responsabilidade extranegocial, porque há negócios jurídicos que não são contratos, como é o caso da separação e do divórcio consensual, ou mesmo do casamento, ou ainda o acordo de acionistas em uma sociedade anônima com relação aos acionistas minoritários. Então, esses tipos de negócios não são propriamente contratos, mas são considerados outros tipos de acordo, são negócios jurídicos. O testamento também é um negócio jurídico, mas é um negócio jurídico causa mortes, que apenas tem efeitos a partir da morte do testador. E dependerá, obviamente, da aceitação do benefício que o testamento dá ao sucessor testamentário, aquele que é o beneficiário, então, do testamento. Então, percebam, o artigo 186, ele trabalha com um ambiente daquilo que podemos denominar de ato ilícito pela conduta. E, mais propriamente dito, o 186 trabalha com a responsabilidade aquiliana, aquela que surgiu em 286 a.C. E, a partir daí é que se fala em culpa no direito romano. Antes disso, não se falava em culpa, como eu salientei na nossa última aula. E esse artigo 186 estabelece o ato ilícito pela conduta, porque ele exige a análise psicológica do agente. Ele exige a averiguação se o agente atuou com culpa levíssima, leve ou grave, a culpa lata. E aí, pouco importa se a culpa é levíssima, mesmo que a culpa é levíssima, a responsabilidade civil existirá. O que distinguirá o juízo de valor para analisar o caso, se a culpa é levíssima, se a culpa é leve ou se a culpa é grave, é justamente a fixação da indenização. Na responsabilidade subjetiva, o grau de culpa serve para o juiz calibrar o valor da indenização, mas a responsabilidade haverá pela simples existência da culpa, ainda que levíssima. Há uma pergunta aqui do
do Alexander, na escala comentada do artigo 186 estará em qual grau de culpa? O artigo 186, na verdade, ele não refere o grau de culpa. Ele apenas fala da culpa por imprudência, que compreende, então, a ideia de imperícia do direito penal, e a culpa por negligência. Nada mais. O grau de culpa é aferido no caso concreto pelo julgador, tá? E o que é pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência brasileira e europeia, é que a culpa, ainda que levíssima, acarreta a responsabilidade civil. A ideia de culpa levíssima e de culpa gravíssima, como agora é a pergunta do Ângelo, é uma ideia pura e simplesmente didática para fins de fixação de eventual indenização. O que se considera como culpa lata? É o dolo. O que é a culpa grave? É aquilo que no direito penal se chama dolo indireto, que vocês aprenderam. Então, existe essa acomodação de figuras. Né? O que seria a culpa levíssima? É aquilo que o direito penal chama de culpa indireta. Tá? Então, aí a gente entra naqueles detalhes que servirão para o juiz não identificar a responsabilidade, porque ele já identificará a responsabilidade com a simples culpa levíssima. Então, a própria culpa indireta, ela possibilita a responsabilidade. A culpa indireta, lembre-se, é aquela culpa que é assumida até de uma maneira de inconsciência da imprudência, muitas vezes. Então, quando se fala em culpa indireta no direito penal, já sabemos que os crimes culposos são a exceção no direito penal. O elemento subjetivo do tipo normalmente é o dolo, mas estamos falando em situações em que o agente, ao atuar com negligência, imperícia ou imprudência, acaba causando dano à vítima porque ele até que procurou agir com certo cuidado, mas não teve a consciência do mal que estava causando à vítima. Essa que é a ideia do direito penal de culpa indireta e que serve para o direito civil também quando se fala em culpa levíssima. Né? A culpa gravíssima que o Ângelo está perguntando aqui seria, na verdade, a culpa lasta. É o equivalente ao que o direito penal chama de dolo, e mesmo o direito civil chama de dolo. Só que percebam aqui, esse dolo, eu volto a insistir, ele é o dolo do ato ilícito, não é o dolo do negócio jurídico. Uma coisa é o dolo negocial. O dolo negocial, ele pode caracterizar vício de consentimento, nos termos do Código Civil, ainda na parte geral que vocês já tiveram, em teoria do negócio jurídico. Aqui nós estamos falando do dolo vício, tá? Perdoe-me, do dolo ilícito, perdoe-me, do dolo ilícito, que é o dolo que decorre do 186. Como o tipo civil é aberto, e eu já falei para vocês isso nas nossas primeiras aulas, é que não há necessidade de distinção se é dolo direto, se é dolo eventual, se é culpa ou se é culpa indireta. Traduzindo para o direito civil, se é culpa gravíssima, se é culpa moderada, se é culpa levíssima. Isso, para o direito civil, é desnecessário para fins de atribuir responsabilidade. Só é necessário para fixar indenização. Então, obviamente, se a pessoa agiu com a intenção mesmo, demonstrada, de causar o prejuízo ao outro, a indenização será majorada pelo juiz na responsabilidade aquiliana, também chamada de extranegocial ou extracontratual, como era uma expressão bastante adotada no Código Civil de 16. Deu para vocês entenderem essa parte do 186? Lembre-se, o 186 ele não se aplica para negócios jurídicos. Então, volto a insistir, não se confunde o dolo do 186, que é o dolo ilícito, com o dolo de vício de consentimento, que é o dolo negocial, que está, inclusive, em outra parte do Código Civil. Se não me falha a memória, no 138 é o erro, então deve ser o 140, aproximadamente, o estudo do dolo. Tá? Então, aí é o dolo negocial. O dolo negocial é o dolo vício do consentimento.
O dolo ilícito é o dolo que está incluído entre as categorias de culpa do 186, que não estão expressas no 186. O 186 apenas se refere à culpa para fins de responsabilidade civil. Então, a graduação dessa culpa ela é casuística, depende do caso concreto, quando o juiz avaliar as circunstâncias do caso. Tudo bem com relação a isso, pessoal? Alguma outra pergunta sobre o 186? Bom, quando tem silêncio, é aquela história. Na aula, quando tem silêncio, a gente presume que a gente pode seguir, né? Então, eu vou seguindo. O Ricardo falou, tudo ok, ótimo. Então, vamos lá. Bom, agora tem uma outra questão, o do artigo 187. O artigo 187 do Código Civil trabalha com uma figura que é uma figura intermediária da evolução histórica da responsabilidade civil, que é a figura do abuso de direito. Essa figura ela é fantástica. É uma figura que foi criada pelo mesmo criador da responsabilidade objetiva que conhecemos, pelo Louis Josserand, que eu já falei para vocês aqui em aula. O Louis Josserand, ele, ao criar essa figura, ele procurava justamente facilitar a indenização em favor das vítimas, porque o Código Civil francês de 1804 apenas dispunha a responsabilidade civil do jeito que está no 186 do nosso Código Civil hoje. E ainda por cima não falava expressamente em dano moral. Então, o Código Civil francês de 1804 exigia que a vítima provasse a culpa, o que era muitas vezes impossível de ser demonstrado, como já salientei para vocês, em acidentes de transporte ou com explosões de caldeiras. O uso das máquinas trouxe uma exacerbação de riscos para a segurança pessoal, tanto de trabalhadores nas fábricas, como de pessoas que se utilizavam de meios de transporte. Pois bem, o Josserand ele escreveu esta obra, que eu tenho inclusive aqui, deixa eu mostrar para vocês, que aí vocês veem que a biblioteca ela não é falsa, ela é verdadeira, e eu sou o ratinho de sebo, né? Já expliquei para vocês isso. Está aqui, ó. Deixa eu aproveitar, deu vontade de pegar a obra aqui do Josserand. Olha, esta obra do Josserand, que ele escreveu sobre o espírito dos direitos e sua relatividade, teoria dita do abuso de direitos. Está aqui, ó. Tá bom? Essa obra do Louis Josserand, essa edição é mais recente, é uma edição de 1939, mas a discussão da teoria do abuso e direito foi intermediária, foi anterior à criação da responsabilidade objetiva pelo Salehi, que foi o orientador do Josserand e era professor titular de Direito Civil da Universidade de Paris, e pelo Louis Josserand, da Universidade de Paris também, porém, à época, doutor em Direito. Né? Bom, o livro do Josserand eu não tenho físico, eu só tenho digitalizado. O da tese dele de doutorado, que é o Responsabilidade pelo Fato das Coisas Animadas e Inanimadas. Tá? Exatamente, Ângelo, o 187 seria justamente essa teoria, a do abuso de direito. A teoria do abuso de direito é uma teoria intermediária, porque ela já existia, em primeiro lugar, no direito romano. Então, o Josserand, na realidade, não inventou a roda, ele apenas fez uma reflexão crítica sobre o que já existia no direito antigo para aplicar para os dias dele. E ele trabalhou com a teoria do abuso de direito justamente para tentar facilitar a indenização em favor da vítima, dizendo que o transportador, ou o transportador, quando transportava pessoas e bens, ou o empregado, quando trabalhava na fábrica e a caldeira a vapor explodia, causando danos às vítimas, não dava realmente para as vítimas provarem a culpa
Porque como é que a vítima vai provar a culpa de uma pessoa que tem uma empresa e está transportando passageiros e bagagens e, de repente, a caldeira do barco a vapor explode? Essa prova era chamada de prova diabólica da culpa e as vítimas não conseguiam a indenização. Então, várias teorias intermediárias foram surgindo nesse contexto. E, conforme eu falei para vocês, a obrigação de meio e a obrigação de resultado foi uma delas. A outra delas foi a presunção de culpa. E uma das últimas teorias intermediárias, até o Josserand criar a teoria da responsabilidade objetiva, que é a teoria do risco da atividade, foi a teoria do abuso de direito. Ele, ao estudar, ao rever no direito antigo o abuso de direito, ele verificou que uma pessoa pode vir a responder pelo excesso. Então, a pessoa, ao exercer os seus direitos, ela pode, eventualmente, exercê-los de forma imoderada. Se esse exercício é feito de forma imoderada, causando um dano a outra pessoa, não há um ato ilícito quanto ao exercício do direito em si, mas há um ato ilícito pelo excesso da conduta. Esse excesso de conduta é denominado de abuso de direito. A teoria do abuso de direito ela está no artigo 187 do Código Civil. O Ângelo está correto aqui na pergunta que ele está me fazendo. O artigo 187 do Código Civil trabalha com essa figura. Agora, vejam que curioso. Ao considerar o abuso de direito como ato ilícito, no artigo 187, o que o Código Civil faz? Ele acaba adotando a ideia de abuso de direito de que se faz necessária a análise da culpa pelo excesso. Porque como o ato ilícito do 186 trabalha com a necessidade de culpa, é a definição de ato ilícito pela conduta, é a responsabilidade extranegocial, a teoria do abuso de direito no Código Civil, com base no 187, não trabalha com uma teoria negocial de abuso de direito, mas segue o caminho do 186. Quem fala muito bem sobre isso é o próprio autor do projeto de Código Civil nessa passagem, que é o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, José Carlos Moreira Alves. O ex-ministro Moreira Alves tem várias obras fantásticas. Ele é professor titular aposentado, catedrático, né, da Universidade de São Paulo, de Direito Romano, mas foi um excelente, um extraordinário ministro que o Supremo Tribunal Federal teve. E ele foi um dos responsáveis pela redação do Código Civil atual, né? E o próprio Moreira Alves ele ressalta isso em sua obra, que o abuso de direito nada mais é do que, no Código Civil, o ato ilícito por excesso. Então, a pessoa pode até exercer o seu direito, mas se ela pratica algum excesso, ela está ultrapassando os limites desse direito e acaba, assim, causando prejuízo às outras pessoas. E, por isso, responderá pelo excesso. É o que ocorre, por exemplo, no exercício do direito de propriedade, quando não se observam as limitações do direito de propriedade, casos de conflitos de vizinhança, quando não se respeita a paz, o sossego e nem a saúde dos vizinhos. Há casos de emissão de poluentes, que, aliás, é um dos primeiros casos de abuso de direito identificados logo em seguida, a teoria que o Josserand resgatou, pelo Ehring, que tem um artigo que fala sobre danos ambientais. Lá no século XIX, o Ehring tinha um artigo sobre danos ambientais, vejam vocês. Então, essa construção da teoria do abuso de direito é uma construção extremamente interessante. E, naquela época, se justificou, porque nós não tínhamos ainda a responsabilidade objetiva. Atualmente, com a responsabilidade objetiva, a teoria do abuso de direito no Código Civil ficou mais confinada a essa ideia de ato ilícito do 186.
O Vinícius está perguntando aqui, professor, estaria correto então falar que ato ilícito é ilícito no todo e o abuso de direito é ilícito pelo conteúdo, mais ilícito pelas consequências? Mais ou menos, Vinícius. Vamos procurar calibrar, então, isto, já falando como é que a doutrina faz as distinções de ato ilícito. Vamos falar agora mesmo, já dessa pergunta, que é uma pergunta muito importante. Nós temos, então, o ato ilícito pela conduta. O ato ilícito pela conduta, ele está dentro do sistema de responsabilidade subjetiva. E nós temos o ato ilícito pelo resultado. O ato ilícito pelo resultado, ele não está dentro do sistema de responsabilidade subjetiva. O ato ilícito pelo resultado é o ato ilícito não pela conduta, porque a pessoa tem o direito de praticar todos os atos que a lei coloca. Então, o empresário tem direito a exercício da atividade empresarial, o fornecedor de produtos e serviços tem direito a fornecer os produtos e serviços do mercado, o prestador de serviços tem direito a prestar os serviços, o comprador e o vendedor têm direitos a firmarem contratos normalmente, sem problema nenhum. O ato ilícito que decorre do exercício normal de uma atividade, ele é ilícito não pelo excesso da conduta, ele é ilícito pelo resultado, que é o dano. Então, vamos distinguir aqui algumas coisas. Nós temos a seguinte classificação que é consagrada na doutrina. Tá? Eu falo sobre as classificações da responsabilidade civil num capítulo específico, mas eu já misturei com as aulas justamente para não ficar com aquela aula de classificações. Pode ser isso ou pode ser aquilo, porque isso às vezes desagrada, muitos alunos não gostam de aula só de classificações. Né? Acho que está no capítulo 35, alguma coisa assim, aqui do manual, no 35. Bom, o ato ilícito é pela conduta ou pelo resultado. No ato ilícito pela conduta, a análise é feita da conduta. Então, é aí que entram os ingredientes da culpa. Então, o que se analisa? A pessoa ela agiu com culpa para causar o prejuízo? Como o abuso de direito do 187 é tratado pelo nosso Código Civil como ato ilícito, esse abuso de direito acaba sendo equiparado a ato ilícito. Então, o que eu analiso é a conduta abusiva. Então, pela culpa do agente, ocorreu o excesso. Então, no 187, eu tenho uma ligação entre culpa e excesso. Tá? No ato ilícito pelo resultado, o que eu identifico não é a conduta culposa do agente, porque o agente responde independentemente de culpa, porque estamos dentro do sistema da responsabilidade objetiva. Então, no ato ilícito pelo resultado, o que se discute não é a conduta do agente em si, mas o que se discute é o dano. Então, a classificação mais adequada é ato ilícito pela conduta, responsabilidade subjetiva. E aí nós temos o ato ilícito normal, do 186, e o abuso de direito, do 187, aonde o excesso existirá por causa da existência da culpa. E o ato ilícito pelo resultado do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que é o ato ilícito pelo dano, pouco importando a conduta do agente. Basta que ocorra a relação de causalidade da conduta com o dano. Não sei se ficou claro agora para vocês. Então, é muito importante essa distinção, e essa distinção não é uma distinção realmente simples. Houve uma evolução científica muito grande da doutrina para chegar a isso, que é a distinção do ato ilícito pela conduta, que é responsabilidade subjetiva, e o ato ilícito pelo resultado,
que é responsabilidade objetiva. Lembrem, na responsabilidade subjetiva, eu sempre tenho que analisar psicologicamente a conduta do agente. A análise ela não é factual. Então, tanto o ato ilícito do 186, eu tenho que analisar a ilicitude, e aí eu não tenho nenhum direito para o agente que comete o ato ilícito, como no abuso de direito, onde eu tenho o exercício de um direito que seria regular, mas pela conduta culposa, esse exercício de direito é praticado de maneira excessiva. Então, aí eu tenho o ato ilícito pela conduta, que está dentro do sistema de responsabilidade subjetiva. Já o ato ilícito pelo resultado é o ato que se importa não em analisar psicologicamente a conduta do agente. Claro, tem que existir os pressupostos de responsabilidade civil, mas a análise psicológica da conduta não existe na responsabilidade objetiva. Então, quando se fala em ato ilícito pelo resultado, se fala em ato ilícito pela existência do dano. Vejam só o pulo do gato, como se falava antigamente, era uma expressão muito antiga, que o Josserand fez quando ele deixa de lado a teoria do abuso de direito para tentar amparar a responsabilidade civil das vítimas e passa a trabalhar com a responsabilidade objetiva. No abuso de direito, sempre haveria uma necessidade de se indagar, mas eu não tenho que discutir a culpa? Não tenho que ter o excesso na conduta culposa? Então, esse pulo do gato que foi feito pelo Josserand acabou com uma polêmica, se eu teria um abuso de direito analisado sob a ótica subjetiva ou sob a ótica objetiva. Porque realmente existe a possibilidade de falarmos de abuso de direito subjetivo e abuso de direito objetivo. Mas não, essa questão do abuso de direito objetivo, àquela época, não era uma questão que prevalecia. Então, porque se considerava um absurdo se trabalhar com a ideia do simples dano. Então, o que acabou prevalecendo foi justamente essa evolução pela teoria do risco da atividade. E por isso se fala em ato ilícito pelo resultado. A atividade desenvolvida pelo agente é uma atividade permitida pela lei. Ele está desenvolvendo essa atividade, portanto, regularmente. Mas o resultado é danoso. Então, não vou discutir se a conduta ela foi exagerada por culpa desse agente. Eu simplesmente vou discutir que, como houve o dano, já está caracterizado o risco da atividade e, portanto, cabe a responsabilidade civil. Essa distinção de ato ilícito pela conduta e ato ilícito pelo resultado, ela é muito importante para a gente fazer essa separação dos dois sistemas de responsabilidade. Uma vez mais, insisto. Aí o Ângelo poderia perguntar para mim, que a pergunta dele está muito apropriada, se eu poderia ter um abuso de direito objetivo, isto é, aonde eu não analisaria o excesso de conduta a partir da culpa. Poderia, só que o Código Civil não optou por esse caminho. Poderia. Eu poderia trabalhar com uma ideia de ato de abuso de direito objetivo, mas o Código Civil não optou por esse caminho. O Código Civil optou por um outro caminho. No abuso de direito objetivamente considerado, o que se analisa é o excesso pela questão puramente objetiva do exercício imoderado, sem se analisar a culpa do agente. Só que o caminho do Código Civil foi o caminho mais tradicional, o do 187, de equiparar abuso de direito a ato ilícito. Aí vem uma questão bastante interessante, que é a seguinte: por que o Código Civil ele optou em buscar o caminho do abuso de direito como ato ilícito do 186, ao invés de jogar o abuso de direito para uma solução parecida com o 927, parágrafo único do Código Civil? A razão ela é bastante simples, porque numa visão sistemática de direito civil, acabou se optando em manter a discussão de posse e de propriedade
a partir da ideia de má-fé e de boa-fé subjetiva, e a partir da ideia, então, de abuso de direito subjetivo. O 187 do Código Civil está aí colocado no Código Civil de vocês, principalmente por causa do campo dos direitos reais e da discussão de posse de má-fé e de boa-fé, por causa das limitações ao exercício dos direitos de propriedade, as limitações civis, por conta disso. Tá? Aí vocês vão perguntar, mas existe abuso de direito objetivo? Nós podemos discutir isso doutrinariamente, porque, claro que existe, e há várias teorias de abuso de direito que buscam justificar o abuso de direito objetivo. Mas no nosso Código Civil está colocado da forma que eu estou dispondo para vocês. Vocês entenderam essa distinção ou há mais alguma pergunta a respeito dela? Se não houver mais nenhuma pergunta a respeito dela, eu prossigo com a matéria. Tudo bem? Então, toda vez que vocês encontrarem a expressão abusividade no Código Civil, vocês terão que ter o entendimento seguinte. Quando o Código Civil ligar a expressão abusividade pura e simplesmente como abuso de direito, é o ato ilícito do 187 e do 186. Mas vocês encontrarão, não só no Código Civil, como em outras leis, como no Código de Defesa do Consumidor, duas expressões muito frequentes. Práticas abusivas, é uma expressão que está no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, e cláusulas abusivas. São expressões consagradíssimas no direito. E são expressões que existem, inclusive, no Código Civil, na Teoria Geral dos Contratos, a partir do artigo 421 do Código Civil, vocês encontrarão esse tipo de expressão. Só que o nosso direito civil, ele aqui, na parte do direito negocial, ele se afastou da teoria francesa. Ele não adota, então, a teoria que eu falei aqui para vocês do Josserand, que eu mostrei aqui o livro do abuso de direito do Josserand para vocês, e não adota o princípio da boa-fé subjetiva na parte do negócio jurídico. Na teoria do negócio jurídico, o princípio adotado é o da boa-fé objetiva, que é a boa-fé germânica, é a boa-fé que vem do Código Civil alemão. O Código Civil alemão, inclusive, tem uma abreviatura diferente, justamente por causa da língua alemã, né? É o BGB. Se fala BGB, se escreve BGB, né? Que quer dizer Código Civil Alemão, só que em alemão, por isso que tem essa abreviatura. Tá? O BGB ele é de 1896, mas ele entrou em vigor em 1900 na Alemanha. E demorou 4 anos, então, para entrar em vigor. E, ao contrário do Código Civil francês de 1804, que pega todo aquele culturalismo que a Igreja Católica trouxe na sua interpretação do direito romano e consagra a ideia de boa-fé subjetiva em praticamente 95% do seu texto. E é isso que inspirou o direito civil brasileiro durante o Código Civil de 16 todo. E também inspira parte do Código Civil de 2002. Mas o Código Civil de 2002, no que diz respeito a abuso de direito nos contratos, não adota a teoria do abuso de direito. Adota a teoria alemã da boa-fé objetiva. Então, quando se fala em abuso de direito nos contratos, não se está falando do artigo 187 do Código Civil. Porque, como nós já vimos, o 187 do Código Civil trabalha com a ideia do abuso de direito como ato ilícito. Mas qual ato ilícito? Pela conduta, porque fala que remete ao artigo anterior e está dentro do próprio
capítulo de ato ilícito. Já o abuso de direito por práticas comerciais, que é o que diz o 39 do Código de Defesa do Consumidor, ou por cláusulas abusivas, que é o que diz tanto o Código Civil, no 423, mais ou menos, está por lá, 423, 400, alguma coisa assim, do Código Civil, ou no 51 do Código Civil, quando se fala em cláusulas abusivas, essa ideia de abusividade não é a do abuso de direito do 187, não é a do abuso de direito do direito francês, mas é o do princípio da boa-fé objetiva do Código Civil alemão. E aonde é que está previsto isso no Código Civil? Onde é que está previsto o princípio da boa-fé objetiva no Código Civil? Bom, no Código Civil, o princípio da boa-fé objetiva está previsto no artigo 422, que é um dos primeiros artigos da Teoria Geral dos Contratos, que vocês já viram no curso. Está previsto no 113 ou 114, agora estou falando de cabeça, e eu, para números de artigos, não sou muito bom, eu peço desculpas para vocês, quando fala de boa-fé na teoria do negócio jurídico, né? Então, a questão da boa-fé objetiva é a que explica hoje o chamado abuso de direito em contratos, tá? Então, o abuso de direito de contratos, ele não tem o fundamento do 187, tome muito cuidado com isso. Ele é explicado pelo princípio da boa-fé objetiva do 113 e 114 do Código Civil para negócios jurídicos e do 422 do Código Civil para contratos. Há uma pergunta aqui feita pelo Ângelo, que é a seguinte: podemos falar que houve um abuso de direito com culpa indireta? Ângelo, o grau de culpa ele é analisado no próprio exercício do direito. E aí o grau de culpa pode ser tanto de uma culpa indireta quanto de uma culpa direta mesmo. Então, o abuso de direito como ato ilícito com análise na culpa do agente, ele só precisa ter a culpa para que tenha a caracterização desse abuso de direito. Se a culpa será direta ou indireta, dependerá do caso concreto. Então, não existe uma necessária ligação de que todo abuso de direito pressupõe culpa indireta, tá bom? O Cristo está colocando aqui, verifica, por gentileza, se no seu chat a conversa está direcionada para todos, porque não está aparecendo suas anotações para nós. Ah, desculpa, é que estava, eu realmente, as anotações minhas, eu coloquei aqui, vou escrever então aqui, eu coloquei sem querer apenas para um dos alunos que estava me perguntando. Então, eu vou repetir, ato ilícito pela conduta, responsabilidade subjetiva. Qual que é o ato ilícito pela conduta? Lembrando, é o do 186, que é o ato ilícito puro, onde o agente não tem nenhum direito sendo exercitado e pura e simplesmente causa dano a outra pessoa. E o outro ato ilícito, que é o ato ilícito por abuso de direito, por conta do que dispõe o 187, que exige, considera o abuso de direito um ato ilícito do 186. Então, faz com que eu tenha que analisar aquele excesso no exercício imoderado do direito a partir da existência de culpa do agente ao exercer o direito, né? E por isso que eu mencionei para vocês que o 187 está muito mais plugado com ideias relativas à posse de boa-fé e má-fé, propriedade e exercício da propriedade com conflitos de direito de vizinhança, direito de construção, plantação, coisas que vocês já estudaram em direitos reais, né? O abuso de direito, então, da forma que está colocada no Código Civil, ele está confinado praticamente para essa ideia de exercício de posse de propriedade. Por isso que se fala que o ato ilícito pela conduta do 186 é um ato ilícito extranegocial, né? Diferentemente ocorre com o abuso de direito que decorreria de contrato. A partir do instante que o nosso direito acabou adotando a principiologia contratual do direito alemão e não do direito francês, deixamos de lado, então, a teoria do Josserand, que eu mostrei aqui para vocês, e passamos a trabalhar com a ideia do princípio da boa-fé objetiva do 422 do Código Civil.
422 do Código Civil, que é boa-fé objetiva. Percebam o alinhamento. Não é exatamente igual boa-fé objetiva, responsabilidade objetiva, boa-fé subjetiva, responsabilidade subjetiva, tá? Eu tenho casos em que, no sistema de responsabilidade subjetiva, a análise se dá pela boa-fé objetiva, tá? Eu vou explicar isso para vocês no nosso próximo encontro. Mas existe uma ideia de alinhamento inicial muito clara. A teoria francesa, ela trabalha com uma ideia de ato ilícito pela conduta, sempre analisando a culpa. E o abuso de direito no nosso Código Civil está incorporado a esse ideário que é o francês, que é a recriação da teoria do abuso de direito na França no século XIX, pelo próprio Josserand. Já quando a gente trabalha com negócios jurídicos, nós adotamos a principiologia alemã, que é o princípio da boa-fé objetiva. Nos sistemas de responsabilidade objetiva em geral, nós temos como regra o princípio da boa-fé objetiva. Mas nós temos a aplicação excepcional do princípio da boa-fé subjetiva. Tá? Vou explicar isso como na nossa próxima aula. Mas o que nós temos que ter em conta com relação ao 186 e ao 187 é exatamente esse papel que é dado para o chamado ato ilícito pela conduta. Então, o ato ilícito pela conduta ele pode existir quando o agente não está exercendo um direito, primeira hipótese. Então, não estou discutindo se há um exercício de direito, estou simplesmente discutindo que ele, com culpa, causa o dano a outra pessoa e ponto. E o ato ilícito por abuso de direito, que é ato ilícito de conduta no atual Código Civil. Poderia não ser, conforme o Ângelo, inclusive, perguntou, e perguntou corretamente. Mas o nosso Código Civil trabalha com a teoria do abuso de direito, linkando-a com o ato ilícito do 186. Então, repito, práticas abusivas e cláusulas abusivas do Código de Defesa do Consumidor, que são expressões correntes, inclusive no mercado, inclusive fora do direito, e cláusulas abusivas no Código Civil, são analisados segundo uma outra principiologia, que é a principiologia da boa-fé objetiva. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, inclusive a menção de que eu não tinha colocado as anotações, e eu agora coloquei as anotações aqui. A abreviatura do BGB que faltou, o Código Civil Alemão, é BGB. Tá? Ficou claro para vocês essa distinção? Sim ou não? Então, quando vocês ouvirem a expressão abuso de direito contratual, lembrem-se, não é o 187, é o 422. É a boa-fé do 422. Tá? Bom, vocês vão encontrar autores que constituem minoria na doutrina que procuram trabalhar com abuso de direito contratual no artigo 187. Mas há uma incongruência muito grande ao se trabalhar com esse tipo de visão, porque o 187 remete à ideia de abuso de direito ao 186, aonde é necessária a análise da culpa. Bom, dito isso, agora vamos trabalhar com uma ideia um pouco mais evoluída. A Viviane está perguntando, no seu livro tem essa explicação de exceção, professor? Tem tudo isso lá, Viviane, tem tudo isso lá, tá bom? Dito isso, vamos trabalhar agora com uma evolução da ideia. A chamada responsabilidade subjetiva, ela trabalha com essa construção da responsabilidade aquiliana. Mas antes mesmo do surgimento da teoria da responsabilidade objetiva, ela procurou trabalhar com uma outra ideia, a da responsabilidade contratual. Aí vocês vão perguntar, mas Senise, a responsabilidade contratual não se funda no princípio da boa-fé objetiva, conforme você comentou aqui? Sim. Mas, tradicionalmente falando, quando vigorava apenas a responsabilidade subjetiva, porque lembrem-se,
A responsabilidade objetiva da forma que conhecemos hoje é algo recente na história do direito. Na França, ela só surgiu no final do século XIX. No Brasil, a responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, ela só ganha força de verdade, mas de verdade mesmo, na Lei de Proteção ao Meio Ambiente, em 84. Então, é algo a se pensar realmente. Houve uma evolução histórica toda fundada na responsabilidade subjetiva. Então, sempre se falou, e ainda autores clássicos que não acompanharam a evolução do Código Civil de 2002 falam em responsabilidade subjetiva, estou escrevendo para todos, extracontratual e contratual. Essa expressão vocês encontram com bastante frequência, tá? Acabamos de discutir aqui o que seria a chamada responsabilidade extracontratual. Os autores clássicos já chamam essa responsabilidade extracontratual de responsabilidade aquiliana. A extracontratual é a aquiliana. Só que, conforme acabei de demonstrar para vocês, a responsabilidade extracontratual não é apenas extracontratual. A partir do instante que o Código Civil de 2002 adotou uma teoria mais ampla com relação aos acordos, que não é apenas a teoria do contrato, mas é a teoria do negócio jurídico, é perfeitamente cabível e até mais técnico se falar em responsabilidade extranegocial e responsabilidade negocial. Porque há outros negócios jurídicos que não são contratos. Bom, essa ideologia de responsabilidade extracontratual ou extranegocial e responsabilidade contratual ou negocial, ela ainda se mantém no Código Civil. Porque nós tivemos uma evolução da responsabilidade subjetiva trabalhando com o campo do 186 e do 187, mas chegamos até o 927, parágrafo único, que é o da responsabilidade objetiva. E a pergunta que fica agora é a seguinte: e o que houve com a responsabilidade contratual que já era tratada pelo sistema de responsabilidade subjetiva como uma das facetas da responsabilidade civil? Essa pergunta é bastante interessante, porque quando se fala em responsabilidade contratual, nós estamos falando de uma situação que envolve aquilo que vocês estudaram nos semestres passados, e inclusive em obrigações. Por que estou me referindo mais propriamente às obrigações? Por quê? Se nós trabalharmos com a responsabilidade aquiliana, a consequência da responsabilidade aquiliana é o dever de reparação do dano. Então, é a reparação do dano. Ponto. Esse dever de reparação do dano, como a responsabilidade aquiliana não é firmada em contrato, é um dever que é fixado por arbítrio judicial. Está dando para acompanhar o raciocínio? Eu não tenho um contrato. Se eu não tenho um contrato e a responsabilidade é aquiliana, a decisão judicial que vai fixar o dever de reparação do dano será o arbítrio do juiz. E essa reparação do dano, conforme nós já conversamos, se o dano for patrimonial, será pela análise dos danos emergentes e eventuais lucros cessantes. Se o dano for moral, será pela indenização por danos morais, por aqueles critérios de fixação que seriam mais apropriados, que nós discutimos aqui em aulas anteriores. O Ricardo está fazendo uma pergunta
Aqui. Professor, eu sei que o conhecimento de boa-fé objetiva é amplo e às vezes difícil de definir em poucas palavras. Acredito que uma matéria que saiu ontem seria um bom exemplo disso. Exigir do devedor da obrigação locatícia o cumprimento da sua inteireza. Nesse exato momento e enquanto perdurar as decisões governamentais, especialmente no caso, o referido decreto municipal, contrariaria o princípio da boa-fé objetiva. Bem interessante. Eu não vi essa matéria, Ricardo, vou dar uma olhadinha nessa matéria. Eu agradeço muito a você e eu peço que você faça um recorte e cola disponibilizando para todos no chat. Eu acho bem interessante. Parabéns, viu, por essa tua pesquisa. Se você puder compartilhar com todos no chat, eu agradeço. Eu vou depois dar uma verificada nessa matéria. Tá? Bom, então, como eu estava falando para vocês, eu tenho que ter o arbítrio judicial de qualquer forma na responsabilidade aquiliana. Vocês estão percebendo? Porque eu não tenho um valor básico a se discutir fixado em um acordo pelas partes, porque o ato ilícito, pela conduta, ele não é um ato ilícito decorrente de uma previsão contratual. Mas é aí que está o problema, e aí está um pulo do gato importante. Vocês aprenderam o Instituto de Direito Obrigacional, que é este aqui. Opa, só apareceu para o Ricardo. Ricardo, você compartilha com todos a matéria, por gentileza? É muito interessante essa matéria. Estou escrevendo aqui agora para todos o nome do Instituto. Lembram desse Instituto? Mora. O que é Mora? Se vocês pegarem os autores clássicos e mesmo alguns autores contemporâneos que talvez não tenham feito uma visão mais acurada e sistemática, atualizada de direito civil, vocês encontrarão a definição de que mora é a inexecução voluntária ou a inexecução culposa de uma obrigação. Percebam a influência da responsabilidade subjetiva. Ué, Senise, mas por que eu não preciso provar a culpa da pessoa que está em mora? Porque, como vocês aprenderam em direito obrigacional, nós temos duas modalidades de mora. A mora ex re, que é a mora mais comum, que é aferida objetivamente, olha só, objetivamente. Por quê? Porque há um termo para o pagamento, isto é, uma data de vencimento do pagamento. E a mora ex persona, que ela existe, porém é menos frequente, que é a mora onde não há um termo para o pagamento. Então, é necessário o credor notificar ou interpelar o devedor para que ele pague no prazo que for fixado pelo credor nessa notificação ou nessa interpelação. Bom, quando o credor notifica ou interpela o devedor para pagar, ele está fazendo o quê? Está fixando um prazo, isto é, está transformando aquela mora que era ex persona em mora ex re. Ou seja, objetivou a inexecução da obrigação. Vejam que interessante, então. Só que nós aprendemos, por definição, por conta da influência da responsabilidade objetiva, que mora é a inexecução voluntária ou culposa de uma obrigação. Mora não é a inexecução voluntária ou culposa de uma obrigação. Mora é o descumprimento da obrigação. Mora é aquilo que se fala com mais propriedade, já na década de 80, no próprio direito brasileiro. Mora é inadimplemento relativo da obrigação. Isto é mora. Na mora, eu não preciso avaliar a existência de culpa. Porque se eu tenho a mora ex re, eu tenho uma data. Então, a mora ela é aferida objetivamente. Se eu tenho a mora ex persona, basta transformá-la em ex re com a data que o credor assinalar na notificação da interpelação. E eu terei, então, essa mora também objetivada.
Mas a tradição nossa de direito brasileiro, fundada no direito francês, fundada no direito católico da Igreja medieval, é a tradição de ligar tudo à culpa. Então, a definição contemporânea de mora, que é a definição ajustada aos próprios termos do Código Civil de 2002, é a ideia de mora como inadimplemento relativo, isto é, como pura e simples inexecução da obrigação, sem a discussão de culpa ou não culpa. A discussão de culpa ou de não culpa só continua existindo no direito obrigacional pela análise da boa-fé objetiva. Então, a discussão da culpa ou de não culpa, quando se fala em perda da coisa, na obrigação de dar coisa certa, em riscos pela coisa, aí a gente tem a discussão da culpa e de não culpa. Vocês devem se lembrar disso em direito obrigacional, mas a interpretação disso também é feita com base na boa-fé objetiva. Vejam só, o Ricardo aqui acabou de compartilhar com todos vocês uma notícia do TJ de São Paulo bastante apropriada, aonde demonstra até o que eu estou querendo dizer. Quando se fala em descumprimento da obrigação pelo devedor devedor de uma locação, e aí eu tenho um problema. Ele tem que pagar. Não pagou, eu tenho inexecução, eu não tenho que discutir culpa. Olha como o STJ resolve isso. O STJ não, o TJ daqui de São Paulo. A boa-fé objetiva. Não posso ainda cobrar dele porque eu estou com uma situação anormal. Esse noticiário ele é muito interessante. Eu vou daqui a pouco dar uma olhadinha nele e eu sugiro que vocês também deem uma olhada nele. Bom, entendido esse aspecto, agora a gente começa a entender umas outras coisas que estão nessa caixa de Pandora, né? A gente começa a entender melhor essa divisão. A responsabilidade aquiliana nossa no direito brasileiro, ela continua radicalmente fincada no direito francês, mas eu posso ter a análise da boa-fé objetiva nela, mas não é próprio. O próprio é a análise da boa-fé subjetiva. Já em negócios jurídicos e contratos é a principal categoria de negócio jurídico, a boa-fé objetiva é o princípio informativo que deve ser regido, não a boa-fé subjetiva. A Jane está perguntando, esse princípio da boa-fé poderia ser aplicado para o caso das mensalidades escolares? Com toda certeza, Jane. Percebam vocês a força da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é o princípio contratual. Deixa eu compartilhar com vocês o Código Civil. Eu ia compartilhar julgados hoje, mas a aula foi para um outro caminho, mas foi bom assim. Eu acho que é melhor ir pelos caminhos que vocês estão sentindo essa colocação. Eu só preciso abrir aqui. Não, ainda não dá para compartilhar, porque eu tenho que abrir a página direta do Código Civil. Vejam no Código Civil de vocês o artigo 422. Quem não tiver, só um segundo que eu estou abrindo o Código Civil aqui, que eu havia separado para a aula de hoje por conta da mora, que eu vou então prosseguir a partir daí na nossa aula, que é o 389. Vamos para o artigo, então, conforme eu mencionei para vocês, o 422. Tá? Pronto. Já achei aqui. Agora eu vou voltar para a minha tela que eu estou com vocês e vou compartilhar o 422 com aqueles que não estão com o código na mão. Tá? Todos estão vendo? Suponho que sim. Está compartilhado. Aqui está dizendo que está compartilhado. Vejam só o que diz o 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Essa boa-fé, ela é boa-fé objetiva, é boa-fé germânica. Alguém pode falar, ué, como é que você sabe que é boa-fé objetiva e boa-fé germânica? Eu poderia simplesmente me limitar e dizer para vocês, é o que todos falam. E é o que, mas não é essa a resposta, não é uma resposta condizente, né? É boa-fé germânica por duas razões. Primeira razão, a própria razão de explicação histórica do projeto
do Código Civil feita pelos autores do projeto de Código Civil quando explicam a boa-fé, regra de conduta, que é a boa-fé objetiva. Em segundo lugar, porque há uma dica dentro da própria norma. A norma, quando não fala que a boa-fé é objetiva, ela está acompanhada de um elemento outro que identifica que a boa-fé é objetiva, que é a probidade. Probidade é um princípio que vem do direito germânico, não do direito francês. No direito francês, normalmente, se encontrar na norma jurídica a expressão boa-fé e costumes. Tá? Então, toda vez que vocês virem a expressão boa-fé sozinha, vocês terão que analisar a situação. A solução mais fácil é essa que eu estou passando para vocês, que é a que dá certo em 99% dos casos. Na responsabilidade aquiliana extranegocial ou extracontratual, a solução é a boa-fé subjetiva, porque mantém-se a escola francesa. Na teoria dos negócios jurídicos ou dos contratos, a solução é a da boa-fé objetiva, pelo que dispõe o 422 para os contratos. Agora eu vou voltar, vocês estão vendo aqui na tela o Código Civil, para o 113 ou 114. Olha, o dolo que eu falei para vocês alguns minutos atrás, o dolo negocial é 145, o artigo. Eu falei 140, desculpa. Então vamos lá. Tá aqui, deixa eu ver. É o 113. Olha só. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Ponto. Tá? O que a gente poderia discutir é se, em virtude da medida provisória da liberdade econômica, que foi convertida em lei pela Lei 13.874 de 2019, se essa boa-fé voltou a se tratar da boa-fé francesa para negócios jurídicos, mas não para contratos. Mas essa é uma discussão que já é de pós-graduação, já foge um pouquinho da temática da aula de hoje. Tá? Bom, nós chegamos ao final pelo horário. Então, o que eu vou pedir para vocês é que, na próxima aula, a gente siga a partir dessa questão da responsabilidade negocial para vocês. O Ricardo está me perguntando aqui uma coisa. Peraí, desculpa, tem mais gente perguntando. O Alexander. Nesse caso de mora, não entendi qual sistema de responsabilidade se aplica. Poderia voltar nisso? Ricardo, você foi no ponto. A definição clássica de mora está ligada à responsabilidade subjetiva. Mas eu não preciso de responsabilidade subjetiva para ter mora. Percebe? Então, como eu não preciso de responsabilidade subjetiva para ter mora, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso no início da aula que vem, a mora só é inadimplemento relativo da obrigação. Se ela é inadimplemento relativo da obrigação, e se eu confiro se a inexecução da obrigação ocorreu por conta da não observância do tempo, modo ou lugar de cumprimento da obrigação, e se os contratos todos são regidos pela boa-fé objetiva, então o que acontece? O sistema de responsabilidade mais adequado para explicar negócios jurídicos hoje não é o da responsabilidade subjetiva. Não é. Por isso que eu até mencionei para vocês o livro daquele professor da Unicinos, o Marcos Catalã, que fala na morte da culpa na responsabilidade civil. Estão lembrados? Então, eu tenho um esvaziamento muito grande da teoria da responsabilidade subjetiva nos contratos, porque a gente trabalha com boa-fé objetiva e porque eu não preciso provar culpa do agente pelo descumprimento de uma obrigação contratual, basta eu analisar a situação à luz do princípio da boa-fé objetiva. O Ricardo está perguntando, nesse caso das mensalidades, eu teria que provar que todos realmente tiveram uma diminuição de renda, correto? Eu preciso ler direitinho o noticiário, eu não li, Ricardo, eu vou ler e aí a gente pode até conversar sobre isso na próxima aula. Isso seria equivalente à diminuição do faturamento comprovada por parte do comerciante que teve seu aluguel reduzido.
Uma ação coletiva no sentido de diminuir as mensalidades funcionaria em tese ou seria individualizada para comprovar se cada um sofreu uma diminuição de renda? A tua pergunta é uma pergunta que a gente precisa refletir. Eu realmente eu não posso te dar uma resposta de pronto. Eu mesmo tenho que refletir a respeito, tá? Até mesmo porque nós temos um projeto, vocês devem conhecê-lo já, que é um projeto com relação à questão de renegociação de dívidas durante a pandemia, né? Não sei se vocês têm conhecimento desse projeto que começou a tramitar e eu não sei se já foi aprovado no Congresso. Então, a gente tem que dar uma olhadinha. Eu tenho que refletir particularmente, Ricardo. Eu preferia não dar uma resposta que eu mesmo não estaria satisfeito nem provisoriamente com uma resposta nesse sentido. Claro, o Ministério Público ele tem legitimidade, por exemplo, para entrar com uma ação coletiva ou uma associação de defesa dos consumidores, né? No caso das mensalidades em defesa dos alunos. O Supremo Tribunal Federal já definiu há muito tempo atrás a legitimidade do Ministério Público para propor ações no que diz respeito a mensalidades escolares. Mas se era possível uma ação civil pública e aí na fase de cumprimento da sentença, é isso que estou pensando agora em voz alta, cada um deveria provar na liquidação dessa sentença qual foi a sua diminuição de renda ou não, é uma coisa que eu teria que pensar realmente. Tá? A Viviane está perguntando aqui, nos contratos de negócio ilícito prevalece o princípio da boa-fé e não o ato ilícito pela conduta. Exatamente, Viviane. E qual o princípio da boa-fé? O da boa-fé objetiva. Tá? Boa-fé objetiva. O artigo 186 e o artigo 187, que a gente explicou na aula de hoje, não se aplica para contratos, não se aplica para negócios jurídicos. O Fabrício está perguntando, a boa-fé objetiva tem relação ao fato de uma indústria alemã farmacêutica ter fornecido talidomida que trouxe danos aos recém-nascidos? A boa-fé objetiva se aplica para esse tipo de situação, sim, Fabrício, como também se aplica para outros casos. Eu não sei se eu cheguei a mencionar para vocês, eu fui promotor de justiça que atuou no caso do microvilar, daquele anticoncepcional que não funcionava, que tinha placebo, não tinha substância ativa. E isso gerou uma série de problemas a consumidoras do anticoncepcional aqui em São Paulo. Né? Então eu falei, ótimo, Roberto, ótimo. Então, sim, é boa-fé objetiva, porque a boa-fé objetiva se aplica a todas as situações contratuais. E nos sistemas de responsabilidade objetiva, ela impera mesmo que não haja contrato. Eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais para frente. Alguma outra pergunta, pessoal? Bom, eu agradeço muitíssimo a participação de todos. São 9:55, passamos 5 minutos do horário oficial, mas também a gente tem começado um pouco mais tarde, até mesmo para que todos possam começar num horário bom. Mas as nossas aulas eu acho que têm rendido bastante, né? Se vocês quiserem acompanhar a matéria, eu estou no capítulo 37 do meu curso de Direito Civil. Eu não falei ainda dos pressupostos da responsabilidade subjetiva, mas já falei no 37 da ideia de responsabilidade subjetiva extracontratual. E eu estava iniciando agora, que eu vou fazer isso na próxima aula, o estudo da responsabilidade subjetiva contratual. Eu trouxe alguns artigos, alguns julgados, perdoe-me, do STJ para mostrar para vocês, sobre situações de responsabilidade pré-contratual, a teoria da perda de uma chance, que é uma das teorias adotadas do direito francês e que foi até objeto de pergunta numa das aulas passadas por algum de vocês, sobre uma outra teoria norte-americana da frustração antecipada do contrato, que eu vou explicar para vocês também o que é isso, e da chamada responsabilidade pós-contratual, tá? Então, na semana que vem, a gente tem um trabalho bem bacana para seguir. Então, gente, muito obrigado, gratidão. A aula vai ser postada pelo Patrick mais uma vez e, gentilmente, depois eu vou fazer aquele empréstimo da gravação da aula e vou postá-la no meu YouTube. Passe lá no meu YouTube também. Bom resto de semana para todos, tá bom? Grande abraço.